no sé, no es como ver un Ferrari cuando un niño y le gustan los coches. Aos 43 anos, William Levy finalmente quebrou o silêncio e fez uma confissão que ninguém esperava. Depois de anos de rumores, escândalos e corações partidos, ele revelou quem foi, de verdade, o grande amor da sua vida. Isso mesmo, o galã cubano que conquistou o mundo com sua beleza estonteante e talento nas novelas decidiu abrir o jogo, e o nome que ele revelou deixou fãs em choque e reacendeu polêmicas antigas que muita gente achava já estarem enterradas. Será que estamos falando da eterna Elizabeth Gutierrez, com quem ele viveu um relacionamento turbulento cheio de idas e vindas, traições expostas na mídia e até acusações de infidelidade com colegas de elenco? Ou será que o amor da vida dele era alguém que ninguém imaginava, uma figura misteriosa que esteve nos bastidores da sua carreira esse tempo todo? O que realmente aconteceu durante aquelas gravações explosivas em que William foi acusado de se envolver com atrizes comprometidas? E como essas escolhas impactaram sua vida pessoal, sua carreira e, principalmente, seu verdadeiro sentimento por essa mulher que ele agora chama de o amor da minha vida? Neste vídeo, vamos te contar tudo com detalhes inéditos, incluindo entrevistas antigas, pistas deixadas nas redes sociais e uma última revelação surpreendente que ele fez recentemente, e que promete mudar completamente o que você achava que sabia sobre ele. Então, antes de começarmos, já deixa o like porque isso ajuda muito nosso canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo revelador para você. E se você ainda não é inscrito, aperta aí o botão de inscrever-se. O YouTube só entende que nosso conteúdo vale a pena quando você se inscreve, curte e interage. É isso que nos mantém vivos aqui. E se você quiser apoiar ainda mais, considere deixar um super thanks aqui embaixo. Isso faz toda a diferença e nos ajuda a continuar indo fundo em histórias como essa. Mas se não puder, comenta aqui qual parte dessa história te deixou mais chocado, porque sua opinião é super importante. Agora, segura firme e assista até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado. William Gutierrez Levy nasceu em 29 de agosto de 1980 em Cojimar, um bairro costeiro de Havana, Cuba. Desde cedo, sua vida foi marcada por circunstâncias humildes e pela necessidade de adaptação. Sua mãe, Bárbara Levy, assumiu o papel de provedora e educadora em um ambiente de recursos limitados, enquanto o pai esteve ausente grande parte do tempo, o que contribuiu para que William e seus irmãos desenvolvessem cedo senso de responsabilidade e de superação. O sobrenome Levy vem de seu avô materno, judeu Askenazi, o que confere à sua genealogia um traço étnico-cultural que ele mesmo mais tarde reconheceria como parte de sua identidade, embora tenha sido criado fora de contextos religiosos definidos. Na infância em Cuba, ele vivenciou as dificuldades típicas de uma família com possibilidades restritas, brincadeiras na rua, sem luxos e a sensação de que para escapar daquela realidade era preciso mais do que só vontade, era preciso oportunidade. Ele mesmo, em entrevistas posteriores, lembraria que em Cuba, se você esperava que as coisas acontecessem para você, às vezes se deparava com o silêncio da espera, frase que revela a urgência de sua mudança. Por volta dos 14 ou 15 anos, William emigrou com sua família para os Estados Unidos, mais especificamente para Miami, Flórida, aproveitando um asilo político concedido ao seu padrasto. Essa transição, ainda que marcada por incertezas, abriu para ele um novo mundo de possibilidades. Estudar em outro país, aprender inglês, conviver com a cultura americana e reconstruir-se de um jovem imigrante para um aspirante a profissional. Ele frequentou a Barbara Goleman Senior High School em Miami Lakes, onde precisou não apenas aprender os conteúdos, mas também adaptar-se cultural e linguisticamente. O inglês que ele começou a aprender com dificuldade se tornaria, anos depois, parte essencial de sua comunicação pública. Após o ensino médio, William obteve uma bolsa de beisebol para cursar administração de empresas na St. Thomas University, o que indicava que ele tinha habilidades atléticas além de apenas beleza e carisma. No entanto, paradoxalmente, a estabilidade que esse curso poderia oferecer, ele tomou a decisão de abandonar os estudos após 2 anos para abraçar o mundo da atuação e da moda. Ele recorda que chegou a pensar: eu podia ficar confortável naquela bolsa e nesse mundo acadêmico, mas algo dentro de mim dizia há mais aqui do que esse trajeto. Essa escolha de risco evidencia como as raízes humildes e a necessidade de mudança moldaram sua mentalidade. O jovem imigrante que deixou Cuba carregava não só a bagagem física, mas também emocional de quem precisava se reinventar. A fase inicial nos Estados Unidos não foi imediata nem glamourosa.
Houve empregos modestos, tentativas, reprovações e a sensação de ser mais um no mar de imigrantes buscando seu lugar. E ainda assim, Levi persistiu, construindo uma identidade complexa entre dois mundos, o da origem cubana, com sua cultura, língua e modos de ver o mundo, e o da América do Norte, com suas oportunidades, competição e visibilidade. Essa dualidade cultural, essa sobrevivência entre polares distintos, delinearia mais tarde sua imagem pública, o galã latino-americano que conquista mercados internacionais e ao mesmo tempo carrega a história de origem, luta e mudança. Em síntese, a infância em Havana, a migração para Miami, a conquista de uma bolsa esportiva, a escolha de abandonar os estudos para se dedicar à arte, tudo isso compõe uma narrativa de transição e reinvenção. É a história de um menino que deixou para trás o calor de sua terra natal para tentar acender seu próprio fogo no mundo, de um imigrante que ousou sonhar mais alto e decidiu que sua vida não seria definida apenas por circunstâncias, mas por escolhas. Após tomar a ousada decisão de abandonar a faculdade, William Levy mergulhou de cabeça no mundo artístico, sem qualquer garantia de sucesso. A princípio, iniciou sua carreira como modelo, sendo representado por agências como a Next Models, que logo perceberam o potencial de sua presença marcante e estética impecável. Seu porte atlético, olhar penetrante e carisma natural chamaram atenção rapidamente, o que o levou a campanhas publicitárias e catálogos de moda que circularam principalmente na comunidade latina dos Estados Unidos. Mas William não queria parar por aí. Ele sabia que havia algo além da fotografia parada, um desejo ardente de se expressar, de se comunicar com emoção e intensidade. Com isso em mente, ingressou em reality shows como Isla de la Tentación e, mais importante ainda, Protagonistas de Novela 2, exibido pela Telemundo. Esse programa funcionava como um trampolim para aspirantes a atores, e foi ali que William ganhou projeção nacional, começando a construir sua base de fãs. Não demorou para que os produtores vissem nele algo mais do que um rosto bonito. Em 2005, ele foi escalado para sua primeira novela, Olvidar-te Jamais, da Venevision, gravada em Miami. Era apenas o começo. Em seguida, participou de Mi Vida Eres Tu, 2006, e Acorralada, 2007, consolidando seu nome no circuito de novelas latinas nos Estados Unidos. A verdadeira explosão, no entanto, viria quando atravessou a fronteira em direção ao México e se juntou à poderosa Televisa. A produtora Carla Estrada o escalou para Pasión, e em seguida ele estrelou Cuidado com Eu Ángel, 2008, ao lado de Maite Perrone. Esse foi um divisor de águas. A novela foi um sucesso estrondoso em audiência e catapultou William ao estrelato em toda a América Latina. Seu rosto passou a estampar revistas, capas de jornais e programas de fofoca. Todos queriam saber mais sobre o novo galã que parecia ter surgido do nada. Com o sucesso consolidado, ele protagonizou Sortilégio, 2009, ao lado de Jaqueline Bracamontes, e mais uma vez conquistou o público com sua química em cena, beleza estonteante e performance emocionalmente intensa. Com isso, William não apenas se tornou o queridinho da Televisa, mas também passou a ser cobiçado por marcas, diretores e produtores fora do mundo das novelas. Ele decidiu, então, tentar a sorte no mercado de língua inglesa, o que poucos atores latinos haviam conseguido fazer até então com sucesso. Em 2011, participou de Dancing with the Stars, nos Estados Unidos, onde rapidamente virou um dos favoritos da temporada. Sua performance na pista de dança conquistou não apenas os jurados, mas também o público norte-americano, que se encantou com seu charme e habilidade física. Esse momento marcou uma transição clara. William Levy deixava de ser um nome restrito às telenovelas latinas e passava a ser reconhecido em Hollywood. Pouco tempo depois, ele estreou no cinema com papéis de destaque em filmes como Addicted, 2014, baseado em um best-seller erótico, onde demonstrou que podia se sair bem também em papéis mais sensuais e adultos. Em The Single Moms Club, dirigido por Tyler Perry, Levy mostrou seu lado mais cômico e sensível, provando que tinha versatilidade para atuar em diferentes gêneros. Mesmo com os novos caminhos na indústria norte-americana, ele não abandonou seu público fiel. Em 2013, protagonizou La Tempestad, mais uma vez ao lado de grandes nomes da televisão mexicana. Essa constante troca entre dois mundos, o da cultura latina e o do mainstream americano, se tornou uma das marcas registradas de sua carreira. Ele conseguiu o que muitos não alcançaram:
Respeito em duas indústrias distintas, com línguas, estilos e expectativas diferentes. Ao longo dos anos, William Levy consolidou sua imagem como símbolo de masculinidade latina, mas também como profissional determinado e disciplinado. Seus colegas frequentemente mencionam seu comprometimento nos bastidores, sua capacidade de adaptação e a maneira como sempre se reinventa. De modelo a protagonista de novela, de dançarino a astro de cinema, sua ascensão é uma combinação de talento, estratégia, esforço e, claro, presença magnética. Ele é mais do que um rosto bonito, é uma marca construída tijolo por tijolo, com suor, rejeições e vitórias. A vida pessoal de William Levy sempre esteve envolta em uma aura de desejo, curiosidade pública e, acima de tudo, intensos altos e baixos sentimentais. A principal relação amorosa que marcou sua vida foi com a também atriz e modelo Elizabeth Gutierrez, com quem viveu um relacionamento duradouro e, ao mesmo tempo, extremamente conturbado. Eles se conheceram em 2003, durante as gravações do reality Protagonistas de Novela 2, e, desde então, passaram a viver uma história digna de novela, e talvez mais dramática do que qualquer papel que interpretaram. Juntos, tiveram 2 filhos, Christopher Alexander, nascido em 2006, e Kylie Alexandra, nascida em 2010. Durante anos, Levy e Elizabeth formaram um casal perfeito aos olhos do público, bonitos, carismáticos e bem-sucedidos. No entanto, a realidade era muito mais complexa. O relacionamento foi marcado por separações públicas, reconciliações passionais, rumores de traição e tensão constante com a mídia. A fidelidade de William sempre foi colocada em xeque, especialmente durante as gravações de novelas onde sua química com as protagonistas era visivelmente explosiva. Um dos episódios mais polêmicos envolveu os rumores de que William teria vivido um romance fora das câmeras com a atriz Maite Perrone, sua colega em cuidado com Euângel, o que nunca foi confirmado, mas tampouco negado com veemência, alimentando ainda mais as especulações. Outro nome associado a ele foi Jaqueline Bracamontes, com quem protagonizou Sortilégio. Bracamontes chegou a afirmar em sua autobiografia que teve um envolvimento com Levy e que só descobriu que ele ainda estava com Elizabeth quando já era tarde demais. Esses episódios não apenas abalaram sua relação com Gutierrez, mas também criaram um cenário de desconfiança constante e exposição emocional, afetando diretamente sua imagem pública. Apesar disso, o casal parecia manter um pacto silencioso, proteger os filhos acima de tudo e preservar, até onde fosse possível, a intimidade da família. Ainda assim, em várias entrevistas, Elizabeth deixou escapar o peso emocional que carregava. Em 2024, após mais de 20 anos entre idas e vindas, ela finalmente anunciou publicamente a separação, confirmando o fim do relacionamento. Em uma entrevista comovente, ela declarou: "Amei profundamente. Dei tudo. Mas uma hora você acorda e percebe que não pode se perder tentando manter alguém que não sabe se quer ficar." A frase repercutiu fortemente e foi interpretada por muitos como uma resposta à instabilidade emocional de Levy e aos anos de dedicação não correspondida. William, por sua vez, manteve uma postura mais discreta, limitando-se a dizer que sempre amara Elizabeth como mãe de seus filhos e que desejava apenas o melhor para ela. No entanto, fontes próximas ao casal afirmaram que ele ficou abalado com o fim definitivo da relação. Amigos relataram que ele passou por momentos de reclusão e introspecção, evitando eventos públicos e focando exclusivamente em seus filhos e em alguns projetos pessoais. Um dado curioso é que, apesar das dificuldades, William sempre fez questão de ser um pai presente. Em suas redes sociais, frequentemente posta momentos com os filhos, especialmente com Christopher, que herdou o charme do pai e já começa a se destacar nas redes como influenciador. Levy costuma dizer que seus filhos são sua maior realização e que tudo o que conquistou tem como base o desejo de dar a eles uma vida melhor do que a que teve. Após a separação definitiva, muitos fãs passaram a especular sobre novos romances. Houve boatos de que William estaria se relacionando com atrizes mais jovens, modelos internacionais e até mesmo com empresárias fora do meio artístico, mas nenhuma dessas histórias foi confirmada por ele. Uma das características mais marcantes de Levy é justamente esse misto de exposição e reserva. Embora sua vida amorosa esteja sempre sob os holofotes, ele raramente se pronuncia de forma direta sobre os bastidores do coração. No entanto, o que fica evidente é que,
Para além da fama e da beleza, William Levy é um homem marcado por relações intensas, desafios emocionais e a eterna busca por equilíbrio entre a paixão e a paz. Sua trajetória sentimental não é apenas parte de sua vida pessoal, mas também se entrelaça com sua imagem pública, alimentando o imaginário popular de que ele é, ao mesmo tempo, o herói romântico da novela e o homem real em busca de redenção. A relação com Elizabeth Gutierrez, repleta de amor, dor, lealdade e desapego, é um reflexo das complexidades humanas que nem a fama é capaz de blindar. Ao longo de sua carreira, William Levy sempre esteve no centro das atenções não apenas por seu talento ou beleza estonteante, mas também pelas inúmeras polêmicas que o acompanharam, muitas das quais ele tentou manter em segredo, enquanto outras vieram à tona de maneira explosiva, abalando sua reputação e transformando sua imagem pública de galã perfeito em um homem real, com falhas e contradições. Um dos primeiros grandes escândalos veio ainda no início da fama, quando, em 2008, surgiu um processo judicial movido por uma mulher nos Estados Unidos que alegava que William teria tido uma conduta imprópria com ela durante uma turnê promocional. Embora o caso tenha sido arquivado por falta de provas e inconsistências no depoimento da acusadora, a manchete causou danos significativos à sua imagem, especialmente no momento em que ele começava a conquistar espaço em Hollywood. William sempre negou veementemente as acusações, afirmando que se tratava de uma tentativa de extorsão e manipulação por parte da suposta vítima, mas os tabloides não perdoaram, e o nome dele ficou associado ao escândalo por meses. Em seguida, vieram as repetidas acusações de infidelidade, especialmente enquanto ainda estava com Elizabeth Gutierrez. O envolvimento suspeito com Maite Perrone durante as gravações de Cuidado com Eu Ângel gerou boatos intensos, alimentados pela química irrefutável entre os dois nas cenas mais românticas. Apesar de negarem qualquer relação amorosa fora das câmeras, fontes da produção afirmavam que os dois passavam horas sozinhos nos bastidores e frequentemente saíam juntos após as gravações. Isso, somado aos rumores do affair com Jaqueline Bracamontes, que, anos depois, confirmou em seu livro que houve sim uma relação e que se sentiu traída ao descobrir que ele ainda vivia com Elizabeth, pintou um retrato complexo de Levy, o sedutor incontrolável, irresistível, mas emocionalmente instável. Outro momento polêmico aconteceu quando William fez uma rara aparição em um programa de entrevistas nos Estados Unidos e soltou uma frase enigmática: "A fama é uma prisão sem grades, onde tudo o que você faz pode ser usado contra você." Muitos interpretaram como uma indireta para a imprensa mexicana e latina, que sempre foi agressiva ao cobrir sua vida pessoal. Ele também afirmou, em outra ocasião, que sentia falta de viver como uma pessoa anônima, porque às vezes as pessoas se apaixonam pela ideia de você, não por quem você realmente é. As declarações chamaram atenção, especialmente porque naquele período ele se encontrava recluso após uma sequência de escândalos envolvendo sua vida amorosa. Em 2016, outro ponto de tensão veio à tona quando circularam fotos suas com uma modelo cubana em uma praia de Cancún, em clima íntimo, ao mesmo tempo em que ele postava mensagens familiares com Elizabeth e os filhos. A contradição gerou revolta nos fãs, que passaram a questionar sua honestidade e seu verdadeiro caráter. Embora nunca tenha se pronunciado sobre o episódio, a imagem de homem dividido se reforçou ainda mais. Anos depois, quando perguntado sobre traição, William deu uma resposta desconcertante: "A infidelidade não é só física. Às vezes você pode trair a si mesmo, tentando ser alguém que não é." A frase viralizou, interpretada por muitos como uma tentativa de justificar erros do passado. Em 2021, outro momento desconfortável ocorreu ao vivo durante uma coletiva de imprensa, quando um repórter o questionou sobre sua obsessão por fama e mulheres mais jovens. William se irritou, interrompeu a pergunta e respondeu secamente: "Não sou santo, mas pelo menos sou verdadeiro." Essa resposta ríspida acabou se tornando manchete no dia seguinte, reacendendo o debate sobre seu temperamento explosivo e sua dificuldade em lidar com críticas. Além de tudo isso, há rumores persistentes sobre desentendimentos nos bastidores com produtores e colegas de elenco. Em algumas novelas, como La Tempestade, pessoas da equipe relataram que William chegava atrasado, exigia alterações no roteiro e demonstrava pouco interesse em repetir cenas. Relatos que nunca foram confirmados oficialmente, mas que circularam na imprensa mexicana. No entanto, o próprio William já afirmou que não tolera desrespeito e que sempre defendeu limites claros em ambientes de trabalho.
sugerindo que seu suposto comportamento difícil poderia ser apenas um reflexo de sua exigência com a qualidade profissional. Em meio a tantos escândalos e revelações, o que fica evidente é que William Levy, além de ser um galã midiático, é também uma figura marcada por dilemas internos, explosões públicas e escolhas controversas. Ele carrega consigo o peso de ser um ícone, mas também o fardo de ter sua vida dissecada a cada passo, sem espaço para erros privados. E é justamente essa complexidade, essa mistura de luz e sombra, que o torna tão fascinante para o público. Nos últimos anos, William Levy não apenas enfrentou desafios na vida pessoal e profissional, mas também teve que lidar com especulações constantes sobre seu estado de saúde e, mais recentemente, com rumores absurdos sobre sua suposta morte, que circularam intensamente nas redes sociais e em sites sensacionalistas. Tudo começou de forma sutil. Alguns fãs começaram a perceber que o ator havia desaparecido das redes sociais por um período prolongado, algo incomum para alguém tão ativo e com uma base de seguidores tão massiva e engajada. Bastou esse afastamento temporário para surgirem teorias, algumas apenas preocupadas, outras francamente alarmistas. Em determinado momento, portais de baixa credibilidade começaram a divulgar que William Levy estaria enfrentando uma doença grave, algo que rapidamente ganhou força no Twitter, TikTok e até mesmo em fóruns de fãs. As versões variavam, desde que estaria com depressão severa até que teria sido diagnosticado com uma enfermidade incurável. A falta de resposta oficial só alimentou o mistério, e muitas pessoas chegaram a acreditar que o ator estaria escondendo um problema sério para preservar sua imagem pública. Como se não bastasse, em meados de 2024, surgiu uma fake news extremamente grave: a notícia da morte de William Levy. Sites espalharam, sem qualquer verificação, que ele teria sofrido um acidente fatal ou que teria falecido em um hospital nos Estados Unidos após complicações de saúde. A notícia viralizou, com manchetes dramáticas, imagens descontextualizadas e milhares de compartilhamentos em poucas horas. Fãs ao redor do mundo entraram em desespero, homenagens começaram a ser publicadas, e muitas pessoas lamentaram a perda como se fosse real. O pânico se instalou entre admiradores e até entre colegas de profissão, que chegaram a ligar para familiares dele para confirmar o que estava acontecendo. A situação ficou tão fora de controle que a assessoria de William precisou emitir um comunicado oficial, desmentindo categoricamente os boatos e afirmando que o ator estava vivo, saudável e apenas afastado temporariamente para cuidar de projetos pessoais e, acima de tudo, de sua saúde mental. O próprio William, em um vídeo publicado dias depois em seu Instagram, apareceu com expressão serena, mas visivelmente chocado com a repercussão. Ele disse: "Ver meu nome vinculado à morte enquanto estou aqui, vivo e tentando viver em paz, foi um dos momentos mais surreais da minha vida." Ele também aproveitou para fazer um desabafo importante. Confessou que, apesar de estar fisicamente saudável, vinha passando por um momento emocional difícil, com crises de ansiedade, cansaço extremo e necessidade de desconectar do caos das redes e da pressão constante de ser um símbolo público. Ser admirado é lindo, mas também pode ser sufocante. Às vezes, a única forma de me reencontrar é me afastando um pouco do barulho, afirmou, com os olhos visivelmente marejados. A declaração foi recebida com muito apoio, mas também levantou reflexões importantes sobre como celebridades são tratadas como produtos, descartáveis, exaustivamente cobrados e muitas vezes desumanizados. Ainda nesse contexto, Elizabeth Gutierrez, sua ex-companheira, deu uma entrevista na qual falou pela primeira vez sobre os efeitos emocionais da fama em Levy. Ela revelou que ele tinha dificuldades em confiar nas pessoas, sentia-se constantemente vigiado e já havia tido momentos em que se isolava completamente do mundo. Houve dias em que ele não queria sair da cama, mesmo com 1000 compromissos. Não por preguiça, mas por exaustão emocional, relatou. A fala trouxe à tona uma faceta mais humana de William, longe da perfeição projetada nas telas. Além da saúde emocional, também surgiram especulações sobre possíveis cirurgias estéticas, problemas de coluna e até doenças autoimunes, nenhuma delas confirmada. O ator, no entanto, optou por não alimentar boatos com detalhes. Em uma de suas últimas entrevistas, afirmou: "Se eu estiver doente, saberei o momento certo de compartilhar. Enquanto isso, peço respeito. Minha saúde não é entretenimento." Esse posicionamento firme serviu como um alerta à mídia e ao público sobre os limites entre curiosidade e invasão.
O episódio da falsa morte de William Levy serviu como um espelho incômodo da era digital, onde a desinformação corre mais rápido que a verdade e onde o bem-estar psicológico das figuras públicas é frequentemente negligenciado. No final das contas, Levy continua vivo, ativo e resiliente, mas marcado por um episódio traumático que, nas palavras dele, fez com que ele repensasse completamente a forma como deseja existir no olhar do mundo. Ao olhar para a trajetória de William Levy, desde sua origem humilde em Kojima até seu estrelato internacional, é impossível ignorar o impacto cultural que ele provocou não apenas no entretenimento latino-americano, mas também na percepção global do galã latino. Levy não foi apenas um rosto bonito em novelas de sucesso. Ele se tornou símbolo de uma geração que busca romper estereótipos, equilibrar raízes com ambição e navegar pela fama sem perder completamente a humanidade. Seu legado não se limita aos papéis que interpretou. Ele influenciou toda uma estética de masculinidade latina nas telas, marcada pela sensibilidade, paixão, intensidade e força emocional. Diferente dos galãs frios e distantes de outras épocas, William sempre interpretou personagens envolventes, muitas vezes marcados por traumas, contradições e conflitos internos, algo que refletia também sua própria realidade. Ainda que sua carreira tenha sofrido com polêmicas e interrupções, sua imagem permaneceu forte. Isso porque William Levy transcende a mídia tradicional. Ele se tornou uma figura quase mítica entre seus fãs, que o acompanham não apenas por seus papéis, mas por sua trajetória de vida. O menino cubano que saiu da pobreza, o adolescente que enfrentou o preconceito como imigrante, o jovem pai que lutou para dar uma vida melhor aos filhos, o homem que errou, sofreu e amadureceu diante das câmeras. Na atualidade, Levy vive uma fase de reinvenção. Após anos como galã das telenovelas, ele tem se dedicado a projetos mais seletivos, com foco em cinema e produção. Um dos seus maiores objetivos, segundo entrevistas recentes, é criar conteúdo latino que fuja do clichê e que represente com dignidade a complexidade dos personagens hispânicos na mídia internacional. Para isso, fundou sua própria produtora e tem participado ativamente do desenvolvimento de roteiros que misturam drama, ação e elementos autobiográficos. Paralelamente, ele se dedica à família, especialmente à paternidade, que considera sua prioridade. Em suas redes sociais, cada vez mais escassas em conteúdos publicitários e recheadas de momentos com os filhos, é possível perceber essa mudança de foco. William já não parece movido apenas pela fama, e sim por legado, por significado, por paz. Ainda assim, sua imagem continua sendo uma das mais requisitadas do mercado, especialmente quando se trata de campanhas voltadas ao público L. E chegamos ao fim dessa história incrível. Aos 43 anos, William Levy finalmente abriu o coração e confessou que ela era o amor da vida dele, uma revelação que mexeu com todos nós e mostrou um lado mais humano e vulnerável desse astro tão conhecido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo exclusivo para você. Também se inscreva agora para não perder nenhuma novidade e faça parte da nossa comunidade. Quero saber nos comentários, o que mais te surpreendeu nessa confissão do William Levy? Conta pra gente, vamos adorar ler sua opinião. E antes de ir embora, fique aqui na tela e assista ao próximo vídeo que está aparecendo, porque ele é ainda mais interessante e apaixonante do que este que você acabou de ver. Até lá!